Muito obrigado, filho, pela oportunidade de divulgar e despertar a palavra de Deus na consciência de vocês que estão aqui nesse plano. Que Deus os abençoe, que as luzes da Umbanda Sagrada acompanhem vocês, seus guias, suas entidades. Possam lhe dar o conhecimento que você precisa para tratar desses temas com a sensibilidade necessária, filho, e fazer com que sua palavra chegue aos mais distantes rincões desse planeta. Que assim seja. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, moço? Tá me Quem? ouvindo? Estou ouvindo bem. Salve, Caboclo Pena Branca. Salve. Pode perguntar, moço. É, Pena Branca, de onde o senhor está vindo agora? Na Umbanda, a gente sempre vem de um lugar chamado Aruanda. Aham. Aruanda seria uma cidade no plano etérico de vocês Uhum. que congrega todas as entidades que resolveram trabalhar nessa linha do amor e caridade que é a Umbanda. Então seria então, ao mesmo tempo, uma cidade espiritual, uma colônia espiritual esse Uma lugar? espiritual que atrai para si egrégoras que vibram na linha da Umbanda Maior. O que o senhor quer dizer por egrégoras? Egrégoras são grupos ou aglomerados de espíritos plasmados na mesma forma pensamento, que nesse caso se define pelos limites da Umbanda Maior. Assim como você vai ter outras egrégoras católicas, outras egrégoras evangélicas, outras egrégoras judaicas e assim por diante. Então, depois que uma pessoa humana faz a sua transição desse plano de onde eu falo com o senhor, vai para o mundo espiritual, ela então, dependendo da energia e do conhecimento e do avanço, ela vai para um determinado lugar, uma determinada colônia espiritual, é isso? E essa colônia normalmente está em alinhamento com essa, é por lei de afinidade, por dizer assim. Sim, pode-se dizer que na verdade é por frequência consciencial. Frequência consciencial. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, quando o ser humano desta terra desencarna, Aham. ele leva consigo um padrão consciencial Hum, que gera um nível, vamos dizer assim, de energia psiônica que irá direcionar essa alma ou esse espírito para aquela egrégora com qual ele tem mais afinidade. entendi. Então essa egrégora, então, poderíamos também chamar de certos grupos que podem existir dentro de uma colônia espiritual. Por exemplo, nessa colônia espiritual chamada Aruanda, pode existir diferentes egrégoras, das quais uma delas é a que o senhor faz parte. Exato. Dentro de Aruanda existem grupos e subgrupos. Grupos e subgrupos. Existem hierarquias. Talvez essa seja uma palavra mais adequada. Dentro Hierarquias. das 7 linhas da Umbanda. Então, resumindo, existe uma colônia espiritual chamada Aruanda, que se divide em egrégoras, e agora o senhor apresentou, é claro, antes de terminar, agora o senhor apresentou essa ideia de 7 linhas. Mas antes que o senhor falasse disso, então, só resumindo também, o que aprendemos agora é que depois que uma pessoa, então, desencarna ou morre para este plano, ela entra no mundo espiritual e vai para a colônia espiritual que está mais associada
a energia dela através da lei da afinidade. E quando ela chega nessa colônia espiritual, também ela vai para o lugar que é mais condizente com a sua personalidade e as suas energias. Sim. E também existem grupos espirituais afins que podem receber essa pessoa. Grupos Certo? espirituais afins. Ah, sim, claro, que já moram nessa colônia e quando essa pessoa chega lá, já está com uma certa afinidade, então existe uma troca mais profunda. Não necessariamente, Uhum. mas porque provavelmente já houve algum tipo de vínculo encarnacional entre esses espíritos. Então, é normal, por exemplo, Uhum. que um dos espíritos esteja encarnado e essas famílias espirituais não estejam. Quando este filho desencarna, normalmente irá de encontro àqueles que estavam observando e aprendendo com a sua encarnação nesse plano. Lembre-se também que existem os níveis que vocês chamam de umbralinos Uhum. ou infradimensionais. Entendi. Então agora a gente aprendeu alguma coisa nova aí. A pessoa que está aqui na Terra pode ter amigos que permaneceram no mundo espiritual, ou que foram antes deles, ou que entraram em Pode contato. ter? Não, tem. Todos. Todos têm. Você tem. Eu também tenho. Este tem. Todos têm. Ninguém encarna aqui sem contratos anteriores. Não existe neste plano de existência tridimensional, com exceção de pouquíssimos que vocês chamam de avatares cósmicos, pessoas sem contratos anteriores. Então, muitos desses contratos são positivos, no sentido de que as pessoas que estão habitando outros planos de consciência possam usar a vivência experiencial na terceira dimensão como processo de aprendizado, ou seja, observando e aprendendo com aquele que está encarnado, que se, vamos dizer assim, voluntariou para aprender aqui. Ah, tá. Então essas são pessoas afins que compartilharam, seja de outra vida, e que nos conhecem desde outrora e agora ainda ou já estão no mundo espiritual e que vêm da colônia para onde eles foram, onde eles vivem, no período entre vidas. Então eles migram de onde eles estão para a Terra, aonde eles acompanham nossa vida e trazem o seu caderninho de anotações e vão aprendendo as lições conforme elas se apresentam. Você está complicando, é mais simples do que Uhum, isso. uhum. Basicamente é como se você tivesse um grupo de amigos Ah, que saiu para fazer uma jornada, uma caminhada, uhum, e um se depara com um grande lago e ele quer mergulhar nesse lago para sentir como é que é pular daquela pedra para esse lago. uhum. E alguns têm a coragem de fazer isso e outros não, outros só vão observar. Então, muitas vezes, nas encarnações sucessivas que vocês têm, alguns tomam a coragem e outros não. Os que não tomam a coragem ou que não desejam naquele momento encarnar, ficam observando as experiências. É muito simples. Estão todos numa mesma sala de aula, apenas ocupando, vamos dizer assim, lugares diferentes. No caso específico daqueles que são médiums, toda egrégora que trabalha com esses médiums, eu, por exemplo, aprendo também com as vivências deste filho. Está claro, meu filho? Sim. Então, a gente pode dizer que a pessoa no mundo espiritual não tem muita diferença no que diz respeito a senso de identidade, pensamentos e emoções com aquela que está aqui no mundo físico? Nenhuma. Ou, vamos dizer assim, porque eu estou chamando de nível ou de mundo espiritual, estaríamos situados num nível vibracional de 4 a quinta D.
Isso significa que ainda existe a noção do ou da individualidade. E que você traz para esse nível de consciência experiências das suas vidas passadas, que são as que vocês esquecem quando estão encarnados. Mas neste plano você tem consciência dessas vidas, mas não perdeu a sua noção de identidade, e a estrutura social é muito parecida. A partir da quinta, sexta dimensão, o corpo vai se fluidificando e você vai se fundindo com uma consciência cósmica maior, que não é o caso das colônias espirituais, que estão normalmente situadas entre 4 e 5D. Quando o senhor fala 4 e 5D, o senhor está se referindo a dimensões? Dimensões. Certo. São dimensões físicas. As pessoas, apesar de dizer, o mundo astral é um mundo físico, tão físico quanto este, apenas vibrando a uma razão de pelo menos 2 vezes mais rápida do que essa. Então, para vocês é imperceptível. Certo. Mas voltando à ideia do medo, por exemplo. Se a pessoa tem o medo de saltar de uma pedra para um lago enquanto estava viva, ela também terá esse medo depois que fazer sua transição? Depende. Ah. Ela se deu a experiência, ela tem o medo porque ela fez e se deu mal, ou porque ela não fez? Então muitas variáveis. Tudo é proporcional à experiência real. Muitos medos que vocês carregam estão carregados geneticamente de vidas passadas. E é necessário que vocês se limpem desses medos. O que me referi foi que muitas vezes certos grupos de espíritos não encarnados não desejam reencarnar porque, vamos dizer assim, a vida encarnada neste plano é uma vida difícil, não filho? Não é fácil. Então, para que não fique pesado, muitas vezes se escolhe um espírito que irá representar aquele grupo de espíritos e ter as experiências necessárias para que esse grupo possa aprender sem ter que passar pelas dificuldades que este mundo de vocês impõe à vida. Eu talvez precisasse de maior esclarecimento nesse assunto. Muitas vezes, o senhor começou assim, muitas vezes escolhe-se um espírito. Quem escolhe e por que aquele em particular? Essas decisões nunca são tomadas individualmente. Você já deve ter ouvido falar de um grupo de anciãos chamado Conselho Kármico que rege as leis encarnacionais do planeta. Não. Quando você ascende ao plano astral, se estiver em plena consciência, porque muitos ascendem sem ter consciência, né? E precisam de tratamento. Quando você tem plena consciência e avalia as suas experiências encarnacionais e discute com membros deste conselho, que são grandes sábios, para dizer se você deve ou não deve encarnar, em que situação, em que programação experiencial você deseja vir. Então, aí entram nessa equação, vamos dizer assim, vários fatores. Porque você tem que levar em consideração não só o que você quer aprender, mas o que a sua encarnação pode fazer com que outras pessoas aprendam também. Ou seja, é uma forma de você multiplicar a capacidade de aprendizado de outros usando a sua própria experiência individual. Ou seja, nunca uma encarnação, vamos dizer, se valida por si só, mas dentro de um contexto de grupo, e, vamos dizer assim, mais do que isso, dentro de um contexto de elevar o nível consciencial daquelas pessoas que estão como aprendizes dentro daquela experiência encarnacional. Tá claro? Sim, mas isso não se torna um peso como uma responsabilidade a cumprir porque a pessoa esquece. Quando você encarna, você esquece. Mas é um peso no sentido de que é uma responsabilidade assumida perante um conselho kármico. E isso só é feito se for necessário. Primeiro, se for necessário. Às vezes você não tem a necessidade de encarnar. Muitas vezes se encarnam por, vamos dizer assim, por missão, porque você assume isso. Você assume uma missão perante um grupo de dizer, eu vou fazer.
isso, para que nós possamos entender melhor o que é isso. Né? E muitas vezes é por expiação. Se você pensar naqueles que trazem karmas de grande débito nesse plano, muitas vezes eles são forçados, às vezes até contra a sua própria vontade, a encarnar para poder, de certa forma, expiar as relações mal resolvidas ou desarmônicas que tiveram em vidas passadas. De qualquer forma, todas essas experiências encarnacionais são aproveitadas como, vamos dizer assim, exemplo, como material de estudo por outros grupos. Então, quando o senhor fala sobre ser forçado e a gente pensa em livre-arbítrio, uma questão surge: existe ou não existe, e até que degrau, até que nível ele existe? Livre-arbítrio, dentro do nosso conceito, é a capacidade que o espírito tem de fazer escolhas na matéria. Se você está dentro de um processo encarnacional, e se você, vamos dizer assim, é um espírito que nós chamaríamos de espírito rebelde, você não tem outra opção senão reencarnar, ou partir para outro mundo de exílio. Então, ao reencarnar, você é orientado sobre que tipo de experiências deverá ter. Cabe a você, quando encarnado, dizer se quer ou não vivenciar aquilo. Se não vivenciar, voltará quantas vezes forem necessárias para que aquela experiência seja acoplada ao seu campo experiencial. Porque se não for assim, você não ascende espiritualmente. Esse é o caso de muitos espíritos umbralinos. Reincidentes nos mesmos erros, reincidentes nos mesmos vícios, reincidentes nas mesmas experiências. Você certamente já ouviu falar da noção de sincronicidade? Sim. Então, quando você se depara com uma situação dentro da sua vida, só um segundo, filho, que se apresenta várias e várias vezes, a vida está tentando lhe dizer: resolva este nó, resolva essa questão. E muitas vezes as pessoas preferem simplesmente ignorar, ou contornar, ou evitar. E novamente vai aparecer a mesma situação. Você vai atrair a mesma situação, você vai atrair as mesmas pessoas e você vai atrair o mesmo ambiente para si do qual você está tentando fugir. Isso é livre-arbítrio. É como se disséssemos, você pode escolher as decisões que fará, mas não as consequências delas. Exato. Todas as ações têm reações. Escolha. Você pode evitar uma vez, duas, três, quatro. Quantos espíritos estão encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando, dentro do mesmo espectro de experiências? E não pense que isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa de milhares de anos. Mudam-se as circunstâncias, muda-se, vamos dizer assim, a roupagem das experiências, muda-se a tecnologia, mas o espírito humano é o mesmo. Então, é como se existisse, é uma analogia que eu inventei, me parece pertinente. É como se existisse, colocada pelo Criador, em nosso espírito, uma matemática a qual agregamos positiva ou negativamente, mas uma vez que, como se no computador colocássemos um programa, ele responderá conforme as coisas que nele colocarmos. Exato. Você já deve ter ouvido falar da matriz de controle, não? Sim, mas fale mais, por favor. A matriz de controle é um holograma criado artificialmente para que vocês, dentro deste plano,
possam atrair ou não atrair determinados tipos de experiência. Isso se define basicamente pelo seu grau de consciência. Então, quanto mais amadurecido o espírito, mais consciente, maior o seu grau de escolha. Quanto menos desenvolvido, quanto menos consciente, menor o seu grau de escolha. Isso é livre-arbítrio. Então, é como se disséssemos, quanto maior poder uma entidade tem, mais responsabilidades, mas também quanto mais responsabilidades, mais poder, né? Podíamos dizer das duas formas. Depende do que você chama de poder. A noção de poder neste plano está ligado a dinheiro, Sim. Está ligado à capacidade de subjugar e escravizar. Claro. Poder, para nós, significa estar mais próximos da nossa essência divina e da nossa capacidade de criarmos e co-criarmos com Deus. Meu trabalho aqui é de esclarecimento para elevar o nível de consciência dos seres que estão encarnados nesse momento de transição planetária, onde o joio vai ser separado do trigo. Aliás, já está sendo. Mas eu voltando um pouco aqui à ideia de... muitas pessoas chamam isso de karma. E as pessoas sempre veem karma como uma coisa negativa. Seria sempre negativo? Não, karma é sempre uma resposta a uma ação anterior. Mas aos seres com consciência crística não existe karma. Só existe karma para os seres inconscientes. Para aqueles que não aprenderam com as suas próprias experiências. Existe a única forma de escapar da roda kármica é sair da prisão dos vícios, sair da prisão dos sistemas de crença, sair da prisão das religiões, sair da prisão da inferioridade humana. Só existe karma porque vocês se consideram inferiores. Certo. Então, quando uma pessoa faz uma determinada coisa, age de determinada maneira e causa algum tipo de sentimento numa outra, de propósito, e faz com que essa outra pessoa sofra, então o espírito dela vai carregar isso, e como vai estar na matemática sua, porque ele mesmo inseriu, estará ali como um problema a se solucionar para ele mesmo ter aquela experiência, para saber se realmente é agradável ou não fazer os outros passarem por isso. Sim. E aí ele aprende responsabilidade. Sim, mas também tem que entender que isso muitas vezes se coloca dentro de um plano de várias existências, não apenas de uma. Daí a dizer que não Não existe é porque vítima. você foi um criminoso, um bandido, que matou 10 pessoas nessa vida, que você está na roda kármica na próxima. Entendi. Vai saber se você não foi a vítima do outro. Então, essas coisas, a visão de vocês é muito imediatista e curta. Então, o que eu sugiro nesses casos sempre é pratiquem o auto-perdão. Perdoem-se, perdoem aos outros e saiam da roda kármica. Isso tudo tem que ser visto com olhos de experiência. Por mais dramático, mais agressivo, mais violento que possa parecer, isso é apenas uma ilusão. Então, se uma pessoa volta e é inocente e foi parar na cadeia totalmente inocente, podemos dizer então que de repente ela está expiando, passando por uma prova que corresponde a uma experiência passada. Não necessariamente. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Porque ela também pode ser parte do jogo kármico de outras pessoas. Não é necessariamente alguma coisa que ela tenha se imposto. Sim.
Mas nada acontece de graça, ou então sem merecimento. Não, não. Tudo é matemática. Tudo é geometria sagrada no universo. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Tudo está matematicamente calculado para sair de uma forma ou de outra. E nisso não se quer dizer que o futuro já está escrito, porque existem milhares de possibilidades? O futuro já foi escrito há muito tempo. O que você pode mudar são as circunstâncias em que os eventos acontecem. Mas 2 mais 2 sempre vai ser 4. Ah, entendi agora. O futuro já está escrito há muito tempo porque as leis são as mesmas. As leis universais são as mesmas em qualquer plano de existência. Aham. Então, o futuro só pode ser um: respeitar as leis e evoluir conforme vai se tendo a experiência. Exatamente o que está acontecendo agora. Vocês têm, vamos dizer assim, um momento de grande desenvolvimento tecnológico e que supostamente deveria dar também um grande desenvolvimento espiritual. O que não acontece sempre. Apenas algumas pessoas são despertadas, vamos dizer assim, para essa consciência espiritual. Certo? Certo. Então, o futuro é muito claro. Para essas pessoas com maior consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de harmonia. Para as pessoas que têm pouca consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de mais tecnologia e mais controle e mais poder. Depende da sua consciência fazer essa escolha. Novamente aí, o livre-arbítrio. Mas se o futuro está escrito e o futuro é baseado nas leis de Deus, ou do Criador, teremos aí então duas possibilidades que você acabou de dizer. Temos 12 possibilidades. 12? Essa é nova. Por quê? Porque existem 12 realidades paralelas. Qual a realidade você vai escolher? Certo. Só que isso é muito difícil para vocês entenderem, porque é tudo muito relativo. Então. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se você bota amor no mundo, você vai receber amor. Se você botar poder no mundo, esse poder vai te dominar. É tão simples quanto isso. E agora, tratando da palavra poder, no que se entende a maior parte dos humanos de poder entendida pelo Senhor e pelos espíritos elevados, então temos aí um contraste, mas ao mesmo tempo, quanto maior poder se tem aqui também e menos preparo se tem, mais facilidade tem de se perder. Só que no mundo espiritual não acontece o mesmo, não é verdade? Ninguém alcança poder maior daquilo que é capaz de lidar. O poder maior no mundo espiritual, pelo menos no nível em que estamos, é a capacidade de despertar consciências. Porque como estou falando para você, estou falando para várias pessoas. Certo. Quando eu trabalho mediunicamente com este filho, numa sessão, todo o trabalho é de despertar consciências. Através de cura, através de conversas, através de doação de amor para aqueles que mais precisam. Que é o que todo mundo deveria fazer. Não preciso vir eu fazer isso aqui. Vocês poderiam fazer, mas vocês não fazem. Vocês cada vez estão mais egoístas, vocês cada vez mais isolados, vocês cada vez mais arrogantes, vocês cada vez mais orgulhosos, cada vez mais dominados pelas marcas, cada vez mais dominados pelas grandes empresas, cada vez mais dominados pela aparência. E a gente tentando fazer o trabalho oposto. Então existe uma queda de braço, vamos dizer assim, com essas forças
Não pense que o umbral inferior não tem poder, ele tem muito mais poder sobre vocês do que nós. Porque ele trabalha diretamente num nível energético que é o que vocês estão acostumados. Ah, É a sedução do poder, é a sedução do sexo, é a sedução da vida, vamos dizer assim, prazerosa, sem consequências. Né? E não temos nada contra poder, dinheiro, sexo, tudo isso faz parte da experiência humana, mas que venham a ser usados para o seu benefício e o benefício de outros. Não? claro. E isso, na maior parte das vezes, não acontece. Agora, esse poder, então, umbralino, seria, no caso, uma capacidade de influência por conta da afinidade. Não seria nem o mesmo poder que falamos aqui, nem o mesmo poder que o senhor citou, que seria a capacidade de despertar consciências. Seria um outro tipo de poder. O que acontece é que muitos dos seres que estão na roda kármica terrestre hoje têm muitas conexões com grupos de espíritos que estão no umbral. E têm seus contatos com eles. Então, o acesso desses grupos a essas pessoas é muito fácil. É muito fácil. Imagine todas as pessoas que hoje estão consumindo drogas de forma avassaladora, todas as pessoas que estão bebendo de forma avassaladora, todas as pessoas que são dependentes químicas de alguma forma, ou de álcool, ou de sexo, ou todas essas experiências humanas de prazer que são fáceis de serem manipuladas por essas energias. Estamos nós também trabalhando, não apenas no plano terrestre, mas equipes e equipes, legiões vão buscar os clones espirituais dessas pessoas encarnadas no umbral para ajudá-las a se libertar deste ciclo de vícios. É uma verdadeira batalha, meu filho. Não pense que o astral é aquela imagem de anjos e nuvens no céu. Estamos longe disso. Longe disso. Tem muito trabalho para fazer. As pessoas pensam que ao desencarnarem, elas vão ficar levando uma vida de anjos sentados numa nuvem tocando uma harpa. Né? Essa é a noção de céu. O céu, no nosso nível, é um nível de despertar de consciência, de trabalho, de amor pela humanidade encarnada, pela pobre humanidade encarnada, e por aqueles desencarnados que estão nas infradimensões umbralinas, os que querem ser resgatados. Porque lá há espíritos que são pobres coitados, vamos dizer assim, no sentido de lhes faltar consciência, mas também tem aqueles que são os escravizadores, os verdadeiros demônios, como você chama, né? Esses são os verdadeiros demônios, os que criam suas hostes de espíritos inconscientes e que sugam a sua energia para poder sobreviver, os vampiros energéticos, os vampiros da alma. Então, tem muita coisa feia aí, meu filho. O senhor falou sobre conexões com entidades umbralinas. Todos temos, todo ser encarnado tem. Porque todas as, vamos dizer assim, quando você encarna, você é apenas um fractal de alma que está nesse plano, filho. Você vai ter fractais da sua alma em diversos níveis, inclusive alguns umbralinos. Então cabe a você, muitas vezes, os seus vícios, ou as suas dificuldades nessa vida, filho, são porque essas suas, vamos dizer assim, esses pedaços da sua alma que estão lá, precisam ser resgatados. E eles são resgatados quando você consegue trazer luz à sua vida. Entendeu? Sim. É que a gente tem uma certa dificuldade de entender termos, é natural, dado o nosso nível de consciência, por isso eu vou fazer essa pergunta. O meu entendimento é que a alma é indivisível. Quando o senhor fala fractal de você... A alma não é indivisível. Você é uma divisão de uma alma. Sim, e agora eu sou uma unidade. Você é uma unidade junto com várias outras. Quando o seu eu superior se fragmentou lá em cima, na oitava, nona dimensão,
Ele gerou um monte de filhozinhos, de pequenos Ah, fractais. entendi agora. Esses fractais podem estar aqui na Terra, podem estar em outros planetas aí desse universo de Deus, e podem estar em outras infradimensões também. Ah, Porque entenda, filho, e não há julgamento de valor nisto. uhum. Cada um experimenta um nível, vamos dizer assim, de consciência que deseja. Porque você tem o livre-arbítrio, que é uma palavra que você gosta tanto, de escolher o que você quer experimentar. Então, para alguns fractais da sua alma, o que eles desejam experimentar está nos planos inferiores. Oh, Para aqueles que desejam experimentar outras coisas que você não quer experimentar aí na Terra. Então, estão todos conectados energeticamente. O que vocês chamam de ascensão nada mais é que o trabalho de recolhimento, de resgate desses fractais de alma que estão espalhados aí em dimensões diferentes. O papel do eu sou, na verdade, é de se reconectar com seus filhos. Por isso esse momento é tão importante, porque esse é um momento de recolhimento desses fractais. E aí esses fractais vão se reencontrando, né, com a sua identidade certo. de alma, não é? E são muitos perdidos. Muitos em outros lugares, muitos perdidos em experiências de vida que não deram certo e ficam presos à roda kármica, muitos perdidos em vícios, muitos em outros planos de existência, em outras estrelas, muitos. Então esse é o momento de, vamos dizer assim, recolher essas experiências todas, né? E muitas vezes, ao passar pela experiência, esse fractal de alma, ele perde consciência de quem ele é. Ele se embrutece e ele esquece do amor de Deus. Então, nosso papel como trabalhador de Deus é fazer lembrar, fazer brotar nesse peito, às vezes empedernido pelas duras experiências da vida, filho, a consciência de que somos todos filhos de Deus e que para eles vamos voltar. Essa é a lei da evolução. Para todos os seres, até para esse planeta, que também é um fractal de Deus. Bom, pelo que o senhor disse, então a gente pode entender que não somente Deus cria espíritos. Às vezes um espírito que ele criou, que ficou bastante elevado, também já aprendeu a criar espíritos. Todos somos deuses criadores, filho. Ai, ai, ai. Todos. Você é Deus. Esse filho é Deus. Eu sou Deus. À medida que vamos ter mais consciência, à medida que crescemos nosso grau de consciência, podemos cocriar. Podemos chegar a um nível de um Elohim, como vocês conhecem, cocriar nos mundos. Esse é o nosso papel de retorno ao lar, filho. Mas poucas pessoas têm consciência disso, de tão perdidas, né? Você imagina assim, filho? Vamos dizer que você tem, assim, irmãos de alma que devem ser aí uns 500, vamos dizer assim. Ah, Quando esses 500 fractais de alma se juntarem, uma, vamos dizer assim, mônada, filho, você tem noção do grau de consciência, que são 500 consciências com experiências diferentes juntas? uau. Multiplique a sua capacidade de raciocínio, de compreensão por 500. E aí, subindo mais um nível, essa mônada vai se reunir com as outras mônadas que também estão espalhadas e que têm 500 mil experiências. Tudo se juntando numa supramônada, filho. Você está entendendo porque somos todos deuses? Sim, sim. Agora, no passado, acredito que foi Jesus que disse, sois deuses. Mas a palavra deuses antes se referia a espíritos, dizendo que sois espíritos e um com o Pai. Então, basicamente... É uma interpretação cristã, filho. O que ele quis dizer é que vocês são deuses mesmo. Não use a Bíblia como referência
para entender muitas coisas, porque a Bíblia é uma compilação, vamos dizer assim, de eventos históricos do povo judeu, com mitos sumérios, assírios, etc, 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 reinterpretados à conveniência de um papa, certo? Uau. E serve mais para dividir do que para juntar, né, filho? Lamentavelmente. Sim. Exato. Então, quando diz sois deuses, e se usarmos a palavra deuses como espírito, e se usarmos o espírito como ser imortal em busca da perfeição, chegamos à mesma equação, porque se buscamos a perfeição e unidade com Deus, então alcançaremos o nível moral e intelectual do conhecimento de todas as coisas, porque isso corresponde à perfeição, e daí então, obviamente, que você diz que sois deuses nesse sentido, por conta das possibilidades disponíveis. Sim, mas você está colocando isso no nível, vamos dizer assim, quando você atinge um nível de desenvolvimento, né? Sim, pela linha do tempo. Mas você já é um Deus. O trabalho que você faz, filho, de esclarecimento às pessoas, isso é uma criação de Deus. Quando você doa o seu amor pela humanidade, isso é um amor de Deus. As pessoas imaginam que trabalho de deuses sejam criar universos, planetas. Isso vai chegar um dia, quando você tiver esse grau de consciência cósmica, vamos dizer assim. Uau. Mas você pode ser Deus no seu dia a dia. A Umbanda vem ensinar que amor e caridade qualquer um pode dar, filho. Você não precisa ser um rei para fazer alguma coisa. Um sorriso para alguém que precisa tem um peso muito maior, meu filho, do que qualquer presente material que você possa dar. Então, acredita nisso como fagulha divina, sua capacidade de criação e de tocar o coração das pessoas tem uma capacidade de incendiar a alma dessa pessoa, filho. De trazer para a chamatrina dessa pessoa o amor que muitas vezes ela está precisando e que o mundo lhe nega. Por isso que Umbanda é amor e caridade, filho. Não custa nada. É de graça. E todo mundo pode dar. Você entendeu, filho? Sim, sim. O senhor falou também, e até agradeço, uma informação muito pertinente e importante. O senhor falou também, seu Pena Branca, de duas coisas aí que eu gostaria de um maior esclarecimento. Sobre monadas, e depois o senhor falou também de chama trina. Agora, monadas, pelo que eu entendi depois que o senhor comentou sobre o assunto, é que seria como se não me juntasse com outras 500 pessoas, mas tivesse acesso às suas experiências também, continuando com a minha unidade, a pessoa com a dela e as outras 498 com a delas. Mas, assim... Se fundem, seu conhecimento se funde. Isso. Numa única só. Sim. É um no todo. Claro, claro. É como a experiência do holograma, então. Uma imagem de um holograma. O que você, vamos dizer assim, para colocar de uma forma bem simples, é como se você tivesse várias bolinhas de massa para fazer um bolo. E essas bolinhas vão se juntando e dá um bolo bem grande. E aí cada bolo grande vai se juntando para fazer um bolo maior ainda. E assim por diante. A cada nível de consciência, cada salto de consciência, você vai se juntando a mais, até se fundir no todo. É um no todo. É isso. Legal. Então daí você não perde a sua individualidade, mas tem acesso a todas as outras. Parece até que você é parte do todo. Exato. Exato. Você só vai se fundir com o todo acima da 9ª, 10ª. Aí você vai se juntar com o seu eu sou. Que foi a tua mônada original, sua supramônada. Né? Filho, tem mais alguma pergunta, filho? O senhor pode explicar a chamatrina que o senhor mencionou agora de pouco? A chamatrina é a energia vital do ser humano, que todo ser humano recebe quando nasce. É quando é conectado no seu peito um vínculo direto
com energia prânica, filho. Ela é representada normalmente por 3 raios, 3 chamas. Um raio azul, um rosa e um dourado, filho. Ela representa a proteção divina, o raio azul. Ela representa o amor divino, o raio rosa. E ela representa o conhecimento divino, o raio dourado. Junto essas 3 dão sustentação à vida de vocês. Quando a pessoa, vamos dizer assim, morre, filho, é desconectado isso. Então nós... Falta de acoplamento energético, não é? Esse plano. Então, apesar de muitos de nós pensarmos que vivemos uma vida completamente separada, independente da providência divina, não é assim que funciona. Todos são filhos de Deus e todos estão ligados a Ele, filho. É que alguns têm consciência ou não, outros não têm. Alguns preferem se esquecer da sua origem divina, porque lembrar disso necessariamente vai trazer mudanças à sua vida, né, filho? Certo. É mais fácil, muitas vezes, você levar uma vida mais material e mais dura, mais egoísta, sem pensar que todo mundo é irmão, né, filho? Certo. Então, aos olhos de Deus, todos são iguais. O rico, o pobre, o preto, o branco. Todas as polaridades que vocês têm aqui nesse plano, filho, são só um jogo de cena. Como você disse, são apenas um holograma. Só uma ilusão. Do ponto de vista espiritual, todos somos filhos da mesma fonte que tudo é. E as coisas, entre aspas, ruins que acontecem são apenas uma chamada para entendermos a nossa responsabilidade perante a providência divina. Toda experiência, boa ou ruim, é sempre um chamado à consciência. É para despertar consciência. Para você entender que nada te falta. Que você é Deus encarnado. Cristo disse isso muito bem. Só que as pessoas preferem idolatrar do que fazer, filho. Esse é o problema da humanidade, eles querem ídolos. E vocês não precisam mais de ídolos, filho. Vocês precisam se tornarem deuses, vocês. Chega de gurus. Chega de avatares. É isso. E quando o senhor fala ídolos, o senhor se refere a imagens nas quais se inspirar ou a outra coisa? Qualquer pessoa, independentemente de imagem, ou de religião, ou de cultura popular, que possa, ao invés de ajudar como exemplo, na verdade, impedir que você se desenvolva. Porque é isso. Você escolhe o ídolo. O ídolo é bom, o ídolo é bonito, o ídolo é fantástico, e você não é nada. É tão fácil pensar assim. Certo, a televisão está aí. Você empurra para o ídolo tudo que você gostaria de ser, tudo que você gostaria de fazer, e você não faz nada com a sua vida. Só reclama. Não. Só reclama. Só reclama. Então, filho, chega. Vocês não precisam de ídolos. Vocês precisam se encarar como deuses, como criadores, como potencial divino encarnado para aprender. Essa é a mensagem. Se você tem certeza que se você conversar com qualquer mensageiro de Deus, que você vai ouvir isso. Nossa preocupação com a humanidade encarnada é isso. É muita manipulação, muita acomodação, muita ilusão, filho. Ilusão. Então... Filho, eu preciso ir. Tá certo, então. Olha, eu agradeço a sua visita conosco, espero podermos ter a oportunidade de absorver mais do seu conhecimento, se possível, mas eu agradeço imensamente o tempo que o senhor reservou para nós hoje. Muito obrigado, filho, pela oportunidade de divulgar e despertar a palavra de Deus
na consciência de vocês que estão aqui nesse plano. Que Deus os abençoe, que as luzes da Umbanda Sagrada acompanhem vocês, seus guias, suas entidades. Possam lhe dar o conhecimento que você precisa para tratar desses temas com a sensibilidade necessária, filho. E fazer com que sua palavra chegue aos mais distantes rincões desse planeta. Que assim seja. Amém. Tudo.